Boa noite. Hoje, eu, Áurea Carolina e meu colega Lucas Giovanni vamos apresentar a prática 10 com o tema de ondas em linhas de transmissão ADS. O nosso trabalho tem como principal objetivo explorar as funcionalidades do software ADS fornecido pelos professores, a partir desse software elaborar também um projeto de uma linha de transmissão do tipo microstrip com uma impedância de entrada de 50 ohms. A partir desse projeto, serão feitas algumas análises em todos os parâmetros obtidos sobre essa linha. No geral, linha de transmissão trata-se de estruturas responsáveis por guiar e direcionar a energia elétrica, energia gerada por uma fonte de energia, como usinas solares, eólicas, hidrelétricas, entre outras, transportando até a carga final, os consumidores, as casas, indústrias e outros. Essas linhas podem operar com altas tensões e uma frequência de 60 Hz, como é comum aqui no Brasil. Essas linhas de transmissão podem ser compostas de diferentes tipos e com diferentes características. Na figura abaixo, podemos mostrar alguns tipos. O exemplo A, uma linha coaxial. O exemplo B, linha a 2 fios, bifilar. O exemplo C, linha planar. Exemplo D, fio com plano condutor. E, por último, uma linha de microfitas. A fim de definir alguns parâmetros importantes para o estudo das linhas de transmissão, vale ressaltar que a ALT é entendida como uma guia de ondas onde se propaga a solução TM como estruturado na teoria. Primeiramente, temos que a tensão entre os condutores de uma linha de transmissão é dada usando uma integral e um caminho genérico entre os condutores. A partir disso, utilizando o conceito de campo elétrico, é possível chegar a uma solução mais geral dessa tensão, que é dada por V em função de Z é igual a V0 positivo E elevado a menos JKZ mais V0 negativo E elevado a JKZ positivo, que é a equação geral da onda. De forma análoga dessa tensão, também podemos deduzir a corrente utilizando a lei de Ampère, e também a corrente de superfície desses condutores. A forma mais generalizada possível é também dada a partir da equação de onda. E em função de Z é igual a I0 positivo E elevado a menos JKZ mais I0 negativo E elevado a JKZ positivo. Outro ponto importante é a impedância característica dessa linha. Assim como o campo magnético e o campo elétrico da onda estão relacionados entre si através da impedância intrínseca do meio, as ondas de tensão e corrente também estão relacionadas entre si, só que dessa vez a partir de uma impedância característica da linha que é dada por V0 positivo sobre I0 positivo, que é igual a menos V0 negativo sobre I0 negativo, que é esse Z0. Logo, temos uma linha de transmissão que é completamente caracterizada se for conhecida as condições dos extremos da linha, ou seja, se for conhecido V0 positivo e V0 negativo, ou I0 negativo e I0 positivo. E se sabermos também a constante de propagação K e também a impedância característica de Z0. A partir desses parâmetros, podemos deduzir outros parâmetros importantes, que são a potência média da linha de transmissão e também as capacitâncias e indutâncias dessa linha de transmissão. Também é importante ressaltar que se o meio é um dielétrico que permeia os condutores, elas apresentam perdas. A consequência diretamente que acontece é equivalente a colocar uma condutância G em paralelo com essa capacitância. No esquema do nosso slide, é possível verificar essa comparação. Dessa forma, a fim de generalizar essas equações, basta usar a permissividade complexa do dielétrico representada por Fc no lugar do epsilon comum no caso ideal. Boa noite, professor. Nessa parte do vídeo, vamos falar sobre os resultados e discussão, que é a parte prática mesmo, como já mencionada. A prática em questão vai abordar o projeto de uma linha de microfita construída sob substratos de aço FR4, com uma impedância ZC de 50 ohms. Esse projeto ele foi feito no software ADS durante a aula. E o objetivo é encontrar o comprimento de onda guiado λd para a linha projetada com epsilon de FR4.
Como o epsilon de FR4 é de em torno de 4,3, a velocidade de propagação dessa linha é menor do que no ar. Assim, o comprimento de onda será diferente, já que vai manter uma frequência de 1 GHz. Além disso, a gente quer verificar a impedância de entrada para a linha projetada com comprimento L de 6,28 lambda-d, de cargas em aberto e em curto, com a impedância casada, ou seja, igual da linha, e também para ambientes com diferentes comprimentos e com cargas de 100 ohms. Aqui nós conseguimos ver a projeção da linha a partir da ferramenta LineCalc, que utiliza as equações analíticas em linha de transmissão, além de que além de que nos permite escolher o tipo de microfita e onde que a gente define os parâmetros de epsilon, onde é relativo à espessura, frequência, impedância de linha e alguns outros pontos, onde que a gente não manteve um certo padrão. Fazemos alguns testes e conseguimos conferir que a impedância Z0 de 50 ohms ela é afetada apenas pela largura da microfita W, e a fase das impedâncias só afetam o comprimento L. E, portanto, no nosso caso, o W é o mais importante, pois o valor que interessa aqui é o módulo da impedância. Com isso, concluímos a partir dos testes que quando olhamos o epsilon efetivo, a gente vê que ele é menor do que o epsilon no FR4, que é de 4,3. Isso porque a parte do campo está no substrato, mas existe uma parte também no ar que possui o epsilon em um valor menor. O primeiro exercício foi encontrar o comprimento da onda dessa microfita, utilizando a fórmula onde a velocidade é 1 sobre a raiz de μ epsilon, tendo epsilon como 3,213 vezes o valor de epsilon. Depois, dividimos pela frequência no lambda-d, que é de 0,16728,92. Utilizando o W como 2,812 milímetros para forçar os 50 ohms da linha e o 3,28 do FR4, nós chegamos no valor do comprimento de linha de 0,5487. A outra questão foi encontrar a impedância da carga no primeiro circuito, em aberto. E a gente encontrou simulando o Z0 vezes 1,177,10 vezes 10 elevado a menos 7, menos J 48,510. Nós conseguimos ver que a impedância é praticamente toda imaginária, que está aqui no resultado final, como podemos verificar. Para um circuito, a gente vê um resultado parecido em que a parte imaginária é maior. Mas para a impedância ser casada, é esperado que não haja reflexão, pois em um casamento de impedância, praticamente não houve a parte imaginária. Então a impedância vista pela fonte é de exatamente 50 ohms, que é o resultado que nós esperávamos, pois vamos multiplicar Z0 por um número muito pequeno. Por fim, a segunda parte da prática é para analisarmos os transitórios com dois trechos. A primeira coisa que nós fizemos foi calcular o comprimento da linha e já como tínhamos a velocidade, conseguimos definir que o tamanho da linha era de cerca de 4,18 metros, como mostrado nos dois eixos. 4,18 milímetros.
Perdão. A segunda parte da prática, nós colocamos uma fonte com esses dois trechos e observamos que é necessário 1 nanosegundo para a primeira onda de 25 nanossegundos e mais 25 para chegar na terceira, ou seja, 50 para chegar na terceira. A gente precisa de 1 nanosegundo para a primeira, 25 para a entrada da segunda e 50 para a entrada da terceira. Nesse ponto aqui, ó, de 50 nanosegundos, a tensão dobrou porque a onda voltou 5 volts. Somando essas tensões, a gente vê que está tendo nesse gráfico e o transitório antes do equilíbrio que esperamos acontecer. Então, isso é importante ressaltar essa dobra. Analisando agora em transitório, igual ao anterior, porém com o curto, a gente vê que a onda do meio ela chega no fim, pois depois de 25 nanosegundos. Ela aparece, depois leva 25 nanosegundos para chegar no fim, e mais 25 nanosegundos para chegar nesse fim. Por isso que acontece essa inversão de fase. Ela volta rebatendo fora da fase e chegando no 0 volts. Finalmente, analisando um transitório com casamento de impedância que foi colocado no circuito, a impedância de 50 ohms, igual a gente consegue validar aqui, conseguimos visualizar que ocorre um equilíbrio, pois não existe mais reflexão. Então as ondas, elas chegam nos 5 volts e não há a mesma análise que a gente fez na parte em que não há esse casamento de impedância. E essa parte finalmente é o que nós esperávamos e comprovamos que quando existe um casamento de impedância vista pela fonte, onde que é exatamente esse 5011 aqui, não vai depender da frequência de uso de outros parâmetros. Com isso, conseguimos evidenciar a importância do casamento de impedâncias.